A graça e a paz, meus irmãos. Vamos estar dando sequência aos nossos comentários de fala sobre o cristianismo de teólogos, filósofos e afins e intelectuais. Esse é Rubem Alves. Tem jeito de explicar. De repente elas acontecem e elas o surpreendem de repente. Eu me lembro precisamente no momento quando eu, no seminário, estava caminhando num gramado e pela primeira vez, olha que eu já era grande, já tinha uns 19 anos, eu me dei conta de que as escrituras sagradas não caíram do céu. Isso foi um golpe na minha fé tão grande. Eu descobri que as escrituras sagradas foram selecionadas por concílios. Então aquela fé em que as escrituras sagradas eram a palavra de Deus, palavra a palavra, aquela fé caiu de repente. E de repente eu fiquei sem minha tábua de salvação, fiquei sozinho flutuando no meu mar. Então, o problema dessa fala do Rubem Alves, né? Primeiro, Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, 15 de setembro de 1933, ou seja, ele em Campinas, ele viveu o período da ditadura, viveu um tempo nos Estados Unidos, voltou, ele é ex-pastor presbiteriano, faleceu em 2014, ele é psicanalista, educador, teólogo, escritor, e essa fala dele, de dizer que ele perdeu a fé, a fé justamente através das escrituras que ele mesmo agora fala mal, da forma só porque ele descobriu como que ele entendeu que ela apareceu na terra. Parece que ele pensava que Deus ia falar, ó, pega a caneta, vai anotando o que eu vou escrever, não apaga isso, escreve aquilo. É de uma infantilidade tão grande que aos 19 anos eu já sabia isso que ele sabe. Entendeu? E quando você sabe dessas coisas, isso te leva a investigar, a buscar, a querer saber, a ter o conhecimento. Agora, dizer que perdeu a fé, não só nessa entrevista como em outras, ele também fala a mesma coisa. Perdi a fé quando eu descobri aos 19 anos. Isso é de uma infantilidade. Ainda que seja um intelectual fenomenal como é, principalmente como escritor. Mas não importa, é uma fala de uma infantilidade absurda, né? Porque qualquer pessoa que não seja idiota, né, ao estudar, e nem precisaria estudar para saber que nem o anjo Moroni, né, desceu para escrever o livro dos Mormons, quanto mais Deus ditando o pode ou não pode. Então todo judeu sabe disso, como ele tem os seus livros sagrados, e os saduceus têm a Torá, e os fariseus crêem na lei e nos profetas, e os saduceus não. Nem por isso Deus deixa de ser Deus e a escritura deixa de ser inspirada. E a igreja primitiva, a única coisa que ela tinha como Bíblia é o Antigo Testamento. Após a morte dos apóstolos é outra obviedade, até nós se vivêssemos nessa época, de querer preservar todo o material apostólico, porque a dada urgência da iminência da volta do Senhor não aconteceu no tempo deles, é de uma obviedade a propensão global que a igreja ia tomar. E se não coloca um freio nas coisas que estão sendo escritas, a gente teria o quê? Centenas de livros de pessoas achando que escreveu sobre Deus, que teve visões, que foi não sei quantos céus, e aí seria uma bagunça do inferno. Então não é que Satanás fez um concílio, não é que os seres humanos fizeram concílios com tendências malignas. Isso também é de uma infantilidade absurda. Porque qualquer trabalho exegético
entenderia se fosse feito ali algo grosseiro, com intenções tendenciosas. Isso é tão simples de ter se descoberto. E nenhum trabalho exegético fez isso. Então tivemos ali o principal concílio de Nicéia em 325, aonde ali a heresia de Ário, que ensinava que o Filho era criatura e o Filho criou o Espírito Santo. Olha que absurdo. Então tiveram concílios para tratar sobre a Trindade, para tratar sobre a divindade de Cristo, porque cada autoridade se achava detentor de uma verdade sobre o cristianismo. Assim como cada segmento religioso do judaísmo tem aqueles que consideram os seus próprios partes da escritura inspirada e outras não. Então, para que não houvesse uma bagunça de forma absurda, teve sim, é óbvio, que se fazer concílios das escrituras que, quando foram escritas, e cartas e tratados, óbvio, entendeu, que teve ali, foram inspirados pelo Espírito Santo naquele dado momento e preservadas. O concílio é nada mais, nada menos que para frear se escrever o que se quiser, e para frear qualquer 1, 2, 3, 4, 5 séculos depois falar: ó, eu achei aqui o que o apóstolo Paulo, a carta perdida. Não interessa, cano está fechado, acabou. Então tem que se botar um freio, entendeu? Então tivemos a canonicidade ali do antigo por volta de 4 séculos antes de Cristo, praticamente a do novo também, tendo o Apocalipse como o último ali aceito no cânon. Em 1546, o Concílio de Trento, onde entrou 6 livros: Tobias, Judi, 1º, 2º Macabeus, Eclesiastes, Siraque, Baruco, Sabedoria, Acréscimo de Daniel e Esté, eram tão canônicos quanto os outros livros do Antigo Testamento. Ou seja, a diferença do protestantismo é que nós paramos ali e aceitamos até o Apocalipse, enquanto que eles em 1546 acrescentaram mais 6 no catolicismo. Então, eu trazendo esse vídeo para dizer que isso é uma fala totalmente depreciativa e até infantil, dizer que eu perdi a fé porque eu descobri que o Deus não ficou ditando: bota isso, bota aquilo, apaga com a borracha, escreve aquilo, como se ele fosse impossível e incapaz de falar sua vontade para homens e mulheres inspirados pelo seu Espírito na terra. Vamos. Palavra, aquela fé caiu de repente, e de repente eu fiquei sem minha tábua de salvação, fiquei sozinho flutuando no meu mar. Aí eu aprendi a nadar. Vindo aí então essa tua, vamos dizer assim, caminhada na direção da teologia da libertação, que é... E outra, se ele entendeu isso com 19 anos, por que ele se tornou pastor? Pastor de quê? Esse é o problema, quando a pessoa não acredita em nada e ela se infiltra no meio eclesiástico. Entendeu? A pessoa não acredita mais em nada. E a gente está cheio hoje. O cara não acredita em nada, mas ele se infiltrou no meio eclesiástico e ele começa a fazer da fé um negócio. Porque ele não acredita em nada, mas ele viu que aquilo ali pode ser um negócio. E não é só fé evangélica. Isso pode ser na Umbanda, Quimbanda, Tambor de Minas, Candomblé. Vários outros segmentos religiosos onde as pessoas não acreditam em nada, mas acham ali uma oportunidade de negócio. Mas ele mesmo não está acreditando em nada. São infiltrados da fé. Uma reinterpretação das escrituras. É uma forma de tentar recuperar a fé num Deus de uma maneira diferente, porque na realidade
esse é um problema. Ele escreve ali para poder fazer com que as pessoas interpretem Deus de uma maneira diferente. Interpretação de Deus à la carte. É por isso que Nietzsche disse Deus está morto. Por causa desse tipo de gente que Nietzsche conviveu naquela época. Pessoas que não sabiam nada sobre Deus, mas falavam tudo sobre Deus. E aí você viver numa época onde as autoridades falam sobre Deus e nenhuma delas acredita em nada do que está falando, Nietzsche falou, Deus está morto porque vocês mataram Deus. Vocês mataram Deus do cristianismo, vocês mataram Deus do judaísmo, vocês mataram Deus porque vocês fabricam Deus à la carte. Vocês fabricam Deus segundo a ideia da cabeça de vocês. Entendeu? O problema de muitos hoje também é isso. As pessoas vão na igreja ou em qualquer segmento religioso e quando chega ali, não gostei do Deus que é apresentado aqui, porque o Deus da minha cabeça é diferente. Aí ele vai numa outra, engraçado, o Deus daqui é meio, aqui tem um Deus meio rígido, aqui tem um Deus mais liberal, aqui tem um Deus mais não sei o que, mas engraçado, eu tenho uma ideia de Deus diferente da de todos vocês. É isso aí, ó. Cada um tem uma ideia sobre Deus. O problema é que Deus não é essa multifaceta, né? Multifacetada de ideias à la carte, de cada um querer pintar ele, né, da forma que quiser. Aí para mim Deus, para mim crer em Deus, esse Deus tem que ser desse jeitinho que eu penso. Ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, ele tem que deixar eu fazer isso, ele tem que deixar eu fazer assado. Aí eu não vou no Deus daquela ali, não, porque o Deus deles ali é meio diferente. É o problema dessas pessoas aí. Vão se intelectualizando Deus a sua própria maneira, a seu bel prazer. É por isso o choque religioso e social quando Jesus vem falar, ó, eu sou a vontade do Pai. Eu sou a vontade do Pai, não vim fazer a minha vontade, então eu sou o dedo de Deus. O que eu vou falar, o que eu vou fazer expressa a plena vontade do Pai. Assustou muita gente. Por quê? Porque eu não pensava que o judeu talvez pense, nossa, eu não pensava que o Deus de Israel é a personificação desse Jesus. Porque para mim esse é o problema. Quando as pessoas criam deuses para si, ou as máscaras de Deus, esse livro é muito famoso, né? As pessoas vão criando para si as máscaras de Deus, de tal forma que quando Deus resolver se apresentar, você vai crucificar ele. Você vai matar ele, você vai se assustar com ele, porque você está tão cheio do seu Deus, você está tão atrás da sua máscara de Deus, que o dia que você vê ele, você vai tomar um susto. Nossa, eu não pensava que ele era assim. A fé num Deus de uma maneira diferente, porque na realidade que a Igreja Católica e o protestantismo colocavam o céu fora do mundo, no futuro, na salvação, o eschaton. A igreja precisa de dogmas, de absolutos. Esse é o problema da Igreja Católica, esse é o problema das igrejas protestantes. Elas não conseguem conviver com o suspense, com a dúvida, e entendem fé como acreditar em certos objetos transcendentais. E não sabem que fé é muito parecido com aqueles voadores de asa delta. Eu fico pensando o que ele sente quando ele está com a asa delta, vai correndo para o precipício e ele vê diante dele apenas o buraco imenso, o abismo, e ele se lança. Fé é mais ou menos assim, é a gente se lançar no abismo para continuar o voo da vida. A espiritualidade para mim, que é onde mora o meu Deus, tem a ver com uma experiência estética, uma experiência de beleza. Não tem nada a ver com a existência de seres espirituais que são essenciais nas religiões, dentro das religiões. As religiões
necessitam de uma metafísica, de um outro mundo que seja colado sobre esse. Rubem Alves, eu tenho alguns livros dele. Ele é um excelente escritor, ele escreve muito bem, mas tenho que fazer fica aí a minha crítica, né, mas já falecido, né, psicanalista, educador, teólogo e escritor e ex-pastor presbiteriano, Rubem Alves. Tem umas entrevistas dele mais idoso ainda do que ele já está, porque ele terminou com mal de Parkinson, então ele teve muita dificuldade, mobilidade na sua velhice. E uma das suas últimas entrevistas, né, que ele falava, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo que eu não quero morrer, que a vida é muito boa. E uma das suas últimas declarações foi essa, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer.